Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai conhecer o pior sentimento de todos e como você pode combatê-lo. Eu quero que você preste muita atenção, foca a sua atenção agora na minha voz, para que você entenda muito bem o que a gente vai conversar aqui. Essa é uma live, como eu disse, extremamente reflexiva, é para realmente, no bom sentido, ok? Te dar um chacoalhão, para te dar um chacoalhão, para você começar a fazer coisas diferentes na sua vida. E aqui eu quero te colocar uma pergunta. O que você já deixou de fazer e que poderia ter mudado a sua vida? Pensa nisso agora. E se você puder compartilhar aqui, vai ser muito legal. O que você já deixou de fazer e que poderia ter mudado a sua vida? O que talvez se você olhar para trás agora, você fala o seguinte: nossa, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse feito essa escolha, a minha vida hoje seria diferente. E a gente vai falar aqui do pior sentimento que existe. O pior sentimento que existe é o arrependimento. É o arrependimento. E eu quero trazer esse tema hoje para você, para que você entenda o quanto você já perdeu, quantas coisas poderiam ser diferentes na sua vida se você não tivesse sido dominada pelo medo, se você não tivesse procrastinado, se você não tivesse deixado para depois, se você não tivesse se colocado como prioridade. Muitas coisas na sua vida seriam diferentes. Olha aqui, vamos ver alguns compartilhamentos aqui. A Rose, separado antes. E a Rose eu acompanho, a Rose é minha mentorada. O arrependimento já ficou para trás. Já ficou para trás. Estudar, diz a Zenilda. A Suzana, ter a coragem de dizer não para algumas pessoas. A Werner, deixei de assumir um emprego que eu queria muito. A Tatiane, verdade, é melhor se arrepender do que fez do que pelo que não fez. Excelente. Bom dia, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Shirley também por aqui. Eu quero que você entenda que o medo imaginário te torna prisioneiro em uma vida infeliz. Escreva aqui, medo imaginário. Porque foi um medo imaginário que manteve você na vida, que tirou de você muitas vezes os seus sonhos, que te manteve infeliz numa relação, numa vida profissional ruim, numa vida financeira escassa. É esse medo imaginário que te aprisiona talvez hoje. E existem dois tipos de medo. Um deles é o imaginário, que é o que? Fomentado por pensamentos. Pensamentos enfraquecedores, pensamentos que dizem que você não é capaz, pensamentos que dizem que você não pode ser próspera, que você não merece. Medos que dizem que você vai errar e que as pessoas vão rir de você e que você vai fracassar. Enquanto você não tiver o controle desses medos imaginários, a sua vida ficará paralisada. Porque o medo sempre fará parte da sua jornada. Guarda isso que eu estou te falando. O medo é uma emoção. A emoção serve para te proteger. Então não dá para você viver sem o medo. O medo te alerta de um perigo. Esse é o medo real. É o medo real. Ele vem, te alerta, ele vai embora. O problema é que esse medo imaginário, ele não vai embora enquanto você não tiver, e eu quero que você escreva aqui, blindagem emocional. Enquanto você não tiver blindagem emocional, que é o controle dos medos, é o controle dos pensamentos, você será refém desses medos imaginários. E esses medos imaginários têm a ver com o quê? Com a sua história. Com algo que você aprendeu em algum momento da vida, com alguma experiência que você teve e que faz a sua mente acreditar que se você tomar tal ação, você não vai sobreviver. Tudo bem? Porque para sua mente tudo se trata de, e eu quero que você escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência.
Então aqui, ó, eu vi um medo da Sueli. Estou num processo de separação. Sinto medo. Sueli, se você puder compartilhar aqui, você tem medo exatamente do quê? Porque medo é uma emoção, então é muito genérico quando eu falo assim, eu sinto medo. Exatamente do que você tem medo? Coloca aqui pra gente se você puder e se você se sentir à vontade, por favor. Esse medo imaginário cria o arrependimento na sua vida. E arrependimento não é lamentar o que se fez, mas sim o que se deixou de fazer. Aquilo que poderia ter mudado a sua vida e você não fez. Aquilo que você poderia ter feito e tornado a sua vida muito mais fácil. Arrependimento é pelo que você não fez. Faz sentido isso para você? E essa é uma dor muito pesada, eu garanto para você. É muito pesada. Olha só, Yoshi, medo de não dar conta. E aí botou cifrões aqui, né? Dinheiro. É um medo imaginário. É um medo imaginário. Por quê? Porque com certeza, e eu conversei com você na segunda-feira, você tem total potencial para sobreviver. Você tem circunstâncias que te favorecem. Ou seja, é um medo imaginário, é um medo construído através de experiências, crenças que estão aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. A Sueli, ele tem poder. Deixa eu botar os óculos aqui. Ele tem poder, ele tem feito ameaças de me deixar sem amparo. É um medo imaginário também. Pode ter certeza. Por quê? Eu não te conheço, Sueli, mas eu acredito que se você pedir ajuda, se você buscar uma rede de apoio, se você buscar os seus direitos, porque tem muito marido aí que late demais e você se assusta. E quando a lei, você vai em busca dos seus direitos, eu não sou advogado, mas eu lido com muitas mulheres que buscam exatamente os seus direitos. E eu sempre aconselho, vai lá e pergunta para um advogado realmente se você não tem direito, se você vai ficar sem nada. Porque esse é o discurso machista, intimidador desse marido. Porque ele não quer te perder, ele não quer perder essa circunstância. Então, vai buscar os seus direitos e vai ver se realmente ele vai te deixar sem nenhum amparo. Provavelmente não. Muito provavelmente não. Tudo bem? A Lisiane quer um relacionamento, mas tenho medo. Porque provavelmente em algum momento você teve um relacionamento que te trouxe algum tipo de trauma. Então você precisa tratar a causa. Tratar a causa. Escreva aqui. Tratar a causa. Porque é essa causa que está alimentando o quê? Esse medo imaginário. É o medo imaginário que está controlando a sua vida. Então o arrependimento é o pior sentimento de todos. Tem um livro maravilhoso, chamado Antes de Partir. Antes de Partir. Que é a história que uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, ela era enfermeira de pacientes terminais. Então eram pacientes que sabiam que iriam falecer. E aí, em um determinado momento, a Bronnie Ware começou a catalogar, conversando com essas pessoas, ela começou a catalogar quais eram os maiores arrependimentos que essas pessoas tinham ao longo da vida. Ela foi catalogando arrependimento por arrependimento. E ela chegou aos 5 principais. Aos 5 arrependimentos principais. E aqui eu quero que você reflita muito agora. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar. Porque talvez você se encaixe em um desses 5 arrependimentos. A boa notícia é que se você hoje reconhecer isso, você pode mudar a sua história. Porque esses pacientes da Bronnie Ware, eles sabiam que iriam morrer. Eles eram pacientes terminais. Você não. Você não.
Então hoje você pode tomar a decisão sim de fazer diferente. E tudo começa por uma decisão. Escreva aqui, decisão. Tudo começa por uma decisão. Porque você talvez já tenha se arrependido demais de coisas que você não fez e a sua vida poderia estar muito diferente. Você vai permitir que esse arrependimento continue na sua vida? Você vai permitir que esse arrependimento ele siga te mantendo prisioneira, gerando culpa, frustração? Porque quando você se sente culpada, frustrada, você adoece. E você talvez não tenha conectado isso, mas talvez uma doença física que você tenha hoje, talvez um sintoma emocional que você tenha, que te aprisiona. É por quê? Porque você está vivendo uma vida de arrependimentos. Uma vida que não é boa para você. E você fica esperando circunstâncias perfeitas para mudar. Você sabe muitas vezes o que precisa, você muitas vezes sabe o que precisa ser feito. E você fica contando historinhas para você. Você fica mentindo para você. Você fica se enganando. Ah, eu faço depois. Ah, eu vou fazer tal coisa primeiro e não se coloca como prioridade. Eu quero que você entenda que a sua vida só muda quando você se coloca como prioridade. Então, quando você está aqui todos os dias, isso é uma demonstração de prioridade. Mas você precisa agir também. Porque não adianta você ficar só me ouvindo e não agir. Não adianta você represar um conhecimento, represar essas reflexões e falar o seguinte: nossa, realmente, essa questão do arrependimento que o Gato falou, realmente é o pior sentimento que existe no mundo. Eu reconheço, realmente, eu poderia ter feito coisas diferentes na minha vida e a minha vida está parada hoje porque eu não ajo. E você não agir. E você não agir. Se você não agir, a sua vida não vai mudar. E aí o arrependimento vai permanecer na sua vida. Como eu disse, os pacientes da Bronnie Ware, eles sabiam que iam morrer. Você não está nessa situação. Então, está na hora de você assumir o merecimento pela sua vida. Escreva aqui: eu mereço viver. Escreve e fala: eu mereço viver. Eu mereço viver. Você merece viver. Você merece uma vida incrível. Você merece uma vida espetacular. Você não merece esse sofrimento que você está. Você não merece acordar todos os dias querendo ficar na cama o resto do dia. Você não merece viver um relacionamento ruim. Você não merece ser humilhada, desvalorizada todos os dias. Você não merece isso. Só que você não está fazendo absolutamente nada para mudar essa situação. Ah, Gato, eu tenho medo. Você precisa controlar esse medo. Você precisa controlar esse medo, para que você não passe o resto da sua vida frustrada, se culpando, arrependida de não ter feito o que precisava ser feito. Faz sentido isso para você? Isso, você merece uma vida incrível. Você merece uma vida maravilhosa. Todos nós temos esse direito. Todos nós. E saia da vitimização. A vitimização, você ficar olhando agora, ai, porque a minha vida é assim, porque é difícil, porque isso ou aquilo. A vida, ela é dura para todo mundo. Ela é dura para todo mundo. A vida, ela tá aí para ser enfrentada. Não existe vida fácil. A vida que você quer, você precisa conquistá-la, você precisa merecê-la. Para valer. Você precisa lutar por esse merecimento todos os dias. Antes que acabe. Todo dia é um dia a menos.
A cada dia você está mais próximo do fim. E você precisa entender que se você não se mexer hoje, e não é amanhã, é hoje, você vai continuar nesse sofrimento. E você talvez seja como um dos pacientes, ou muitos dos pacientes da Bronnie Ware, que tinham como principal arrependimento isso daqui, ó. Opa, perdão. Não, também não é esse que eu queria pôr. Peraí. Deixa eu pôr meus óculos aqui. Cadê? Aqui. Era esse que eu queria colocar. Eu gostaria... Esse é o arrependimento campeão. Foi o maior arrependimento que os pacientes da Bronnie Ware tinham. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E não uma vida que as pessoas esperavam de mim. Começa a olhar para a sua vida agora. Será que você vive? Será que você viveu até aqui uma vida fiel a si mesma, de acordo com a tua essência, de acordo com os teus objetivos? Ou você viveu uma vida de acordo com a expectativa de outras pessoas? Expectativas da mamãe, expectativas do papai, expectativas da sua família, do seu grupo de amigos. Você talvez tenha se moldado a ser um personagem para agradar outras pessoas. Alguém aqui se identifica com isso? Talvez você tenha vivido as expectativas, os sonhos de outras pessoas e você ainda não viveu a sua própria essência. Eu garanto para você, porque eu também vivi a maior parte da minha vida de acordo com as expectativas dos outros, especialmente dos meus pais. Eu fui aquele filho programado para ser um sucesso, profissionalmente falando, e eu fui. Só que aquilo me adoeceu porque não era a minha essência. 2014 eu tive um tumor, eu já vivia 2 anos em depressão, bebia demais. E se não fosse aquele tumor no pescoço, eu provavelmente não estaria aqui. Muito provavelmente. E de 2014 para cá, de 2015 na verdade, para cá, eu venho lutando todos os dias para não voltar àquele ponto. Hoje eu vivo a minha essência. Hoje eu vivo a minha essência. Hoje eu vivo de acordo com os meus valores. E eu garanto para você, isso é libertador. Isso é felicidade em estado bruto. É você não precisar ser um personagem para ser bem visto. Antes eu valorizava coisas, por exemplo, eu precisava trocar de carro todo ano para mostrar para as pessoas que eu estava bem, para que as pessoas me aplaudissem, me admirassem. Bobagem pura. Bobagem pura. Um carro é um carro. Um carro serve para te levar de um lado para o outro. Só isso. É um meio de transporte tanto quanto um ônibus ou um metrô. Aliás, eu adoro. De verdade, muitas vezes eu adoro andar de metrô. Agora que eu estou aqui em São Paulo, adoro andar de metrô, por exemplo. Às vezes ônibus. Gosto. Entenda que a tua essência, ela existe aí. E como é que você descobre isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Você vai precisar enfrentar muitas vezes os seus medos, enfrentar as suas histórias. É o que eu chamo de fazer as pazes com a história. Escreva aqui, fazer as pazes. Fazer as pazes com a sua história. Porque você foi programada de um jeito e você assumiu esse personagem e talvez seja a hora de você deixar esse personagem para trás e parar de viver de acordo com a expectativa dessas outras pessoas. Faz sentido isso para você? Esse é o primeiro dos arrependimentos que a Bronnie Ware catalogou.
no antes de partir nesse livro com os seus pacientes terminais. São 5. Eu vou te falar o segundo. O segundo, deixa eu botar os óculos aqui porque não estamos enxergando muito bem. Essa especialmente, muitos homens, muitos desses pacientes terminais, homens, diziam isso. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E não pela realização profissional, mas por quê? Porque essas pessoas, elas se afastaram de suas famílias, dos seus filhos, elas focaram tanto no seu trabalho, e muitas vezes como uma fuga. Compartilha a live agora com o seu marido, por exemplo. Compartilha, porque agora eu vou falar para ele. Esses homens trabalharam tanto, e não só homens, mas principalmente homens, para fugir das suas dores, para fugir muitas vezes da responsabilidade de ser pai, de cuidar dos filhos também. E aí mergulharam nesse lado profissional. E no final da vida esses homens perceberam, por exemplo, que eles estavam sozinhos. Como é que você quer? E aí eu vou falar para você que talvez muitas vezes se sinta culpado, quando você tem uma relação fria com o seu pai. Alguém aqui se identifica com isso? O seu pai não teve presente na sua vida, emocionalmente e talvez nem fisicamente. Como é que você quer nutrir um sentimento bom por essa pessoa? Diz para mim. Por quê? Porque você não recebeu isso. E aqui eu não quero culpar o teu pai, eu não quero julgar o teu pai, mas é uma realidade. É por isso que quando na hipnoterapia, aliás, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, os últimos dias das sessões de avaliação gratuitas, tá bom? Tá escrito aqui, fixado, às vezes eu esqueço. Se você escrever a avaliação aqui, você recebe um link no seu direct, para ver inclusive essa relação com o seu pai, e aí você preenche o formulário, tá bom? Escreve a avaliação, você vai receber aí o link no seu direct. Mas voltando aqui, como é que você vai querer ter uma relação boa com alguém que não foi presente na sua vida? Com alguém que muitas vezes foi apenas rígido, rigoroso, porque estava estressado pelo trabalho? Como é que você acha que precisa, que você vai amar essa pessoa? Não dá. Não dá. Só que aí você fala o seguinte: ô gata, mas é o meu pai, eu preciso. Não, isso é uma convenção da sociedade. É uma convenção. Óbvio, como eu disse, sem julgar o seu pai, porque o seu pai, assim como a sua mãe, tiveram seus contextos. Mas a gente precisa parar com essa hipocrisia de que eu preciso amar o papai e a mamãe. Se a relação não foi boa, o que eu posso fazer? Eu não posso me forçar a ser algo que eu não sou. E quando eu me forço, eu me machuco. Entende isso? Faz sentido isso para você? Então, esse trabalhar tanto que muitos homens mergulham, que fazem isso para fugir das suas responsabilidades, da dor, fez com que eles se arrependessem depois. Lá no final eles se arrependessem de não terem vivido mais com seus filhos, e aí eles estavam sozinhos, pacientes terminais sozinhos. E deve ser muito triste você terminar a vida sozinho, mesmo sabendo que você é um paciente terminal. Deve ser muito triste você perceber que você viveu uma vida e no final você vai terminar sozinho. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. A gente está falando sobre o pior sentimento de todos hoje, o arrependimento. E eu estou falando aqui, eu estou mostrando cinco arrependimentos catalogados com pacientes terminais. Tudo bem? E aqui eu vou falar de novo agora direitinho aqui, ó. Eu tenho feito sessões de avaliações gratuitas para te ajudar
com as suas questões emocionais, para você entender um pouquinho da sua história, por que hoje você talvez tenha um comportamento. Então, esses são os últimos dias. Escreva aqui a palavra avaliação e você recebe um link no seu direct, no seu inbox. Aí você precisa estar me seguindo, claro. E aí você, para acessar esse link, você clica nesse, vai ter um botão lá para você clicar e aí você preenche um rápido formulário, tá bom? E aí você pode participar dessas sessões gratuitas. São os últimos dias. Vamos ao terceiro arrependimento. Vamos botar os óculos aqui para que a gente não se perca. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. E sabe por que você não expressa os seus sentimentos e por que você se arrepende? Porque você não faz as pazes com a sua história. Você talvez carregue raiva, você talvez carregue mágoa de coisas que aconteceram ao longo da sua história e da sua vida. Principalmente na infância. Escreva aqui, infância. A infância definiu a sua vida, a sua história. E com isso, você talvez guarde aí dentro de si crianças feridas. E isso te tornou uma pessoa dura com o mundo. Uma pessoa que, por exemplo, não consegue se conectar como gostaria com os filhos. E isso gera, claro, muito arrependimento. A falta de expressar os seus sentimentos adoece também. Porque nós somos seres sociáveis. E quando eu não consigo me expressar, quando isso fica represado, isso me adoece. E claro, desconstrói relações. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente tem que dar e receber. Dar e receber. Aliás, essa é uma das leis da constelação sistêmica e familiar. Dar e receber. Então imagina que você está numa relação onde você, por exemplo, você se doa, você entrega o seu melhor ao seu parceiro, à sua parceira, mas você não recebe. Você fica feliz? Você fala, que legal, que bacana. Eu não recebo nada, eu sou desvalorizada, mas eu dou amor, dou dedicação, é legal? Óbvio que não. Óbvio que não. Então entenda que você precisa compreender por que você não consegue expressar os seus sentimentos. Porque provavelmente existem conflitos emocionais. Escreva aqui, conflitos emocionais. Estes conflitos emocionais te impedem de você ser a sua própria essência. De você ser uma pessoa amorosa, por exemplo, com seus filhos. E talvez o que você viveu na tua infância, talvez uma infância com pouco afeto, uma infância com humilhações, com violência, com abandono, porque isso é muito comum. Uma infância com abandono. Pais e mães que presencialmente e emocionalmente não conseguiram estar presentes na sua vida. E você viveu uma infância solitária. Não, gata, mas eu tinha vários irmãos. Se a mãe e o pai emocionalmente ele não está presente na tua vida, isso gera o abandono. Gera a interpretação de abandono. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então entenda que se você hoje não consegue expressar os seus sentimentos, existe uma causa. Todo sintoma tem uma causa. E para eu mudar esse comportamento, eu preciso tratar a causa. Eu preciso ir na raiz do problema. É por isso que eu falo sempre da hipnoterapia. Porque a hipnoterapia é a terapia que trata a causa. É a terapia que muda essa interpretação. É uma terapia rápida, eficaz, é breve. Eu sempre brinco, jamais você vai se tornar melhor amigo do seu hipnoterapeuta, porque você vai vê-lo poucas vezes. É diferente de um processo, digamos, convencional. Tratar a causa. Porque talvez isso esteja gerando sofrimento na tua vida. Você não consegue ser
a mãe que você gostaria de ser com seus filhos. Alguém se identifica com isso aqui? Você talvez não consiga. Tudo bem? São 5 arrependimentos catalogados pela Bronnie Ware no livro Antes de Partir, com pacientes terminais. A gente já falou de 3, eu vou falar dos próximos 2. Mas deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários, porque eu vi que tem vários comentários aqui. Deixa eu ver aqui. A Zenilda. Ô gata, com 2 anos de viúva, acordei um dia de manhã e falei, chega de luto, vou à luta. Estou até começando um relacionamento muito aberto e totalmente oposto do que eu vivi. Estou saindo, vou fazer. Parabéns. Parabéns, Zenilda. Tudo começa por uma decisão. Se inspirem no que a Zenilda escreveu aqui, no que eu falei para você. Tudo começa por uma decisão. Viver o luto é muito importante, mas uma hora ele tem que acabar, porque a vida continua. E eu sei que muitas pessoas estão aí vivendo lutos. E o luto nem sempre, por exemplo, é a morte física de alguém, mas é a perda de um emprego, é um relacionamento que acabou, e a pessoa está num luto eterno. Está na hora de você se mexer. Está na hora de você fazer como a Zenilda. Decidir. Decide e vai em frente. Se prepara para isso, mas não fica mais nesse sofrimento. Tudo bem? Aval, ô gata, bom dia. Mais uma vez o meu muito obrigada. Você sabe o quanto venho evoluindo desde que comecei a te acompanhar. Os seus conteúdos são enriquecedores para nosso conhecimento e aprendizagem. Obrigado, Val. Obrigado. Gratidão. A Patrícia, eu vivi mais para agradar os outros. A Tatiane, vivendo da maneira dos outros. Sim, muitas pessoas foram moldadas a viver as expectativas das outras pessoas. Por quê? Porque algo aconteceu na tua infância. Eu sempre digo aqui, a filha boazinha, a filha obediente que você talvez tenha se tornado, é um personagem, porque há uma ferida de abandono ou de rejeição que você sofreu, e o mecanismo que a sua mente criou para você não ficar mais sozinha, não ser rejeitada, não ser abandonada, é fazer tudo para todo mundo. Alguém aqui se identifica com isso? E aí você faz tudo para todo mundo, porque se você faz tudo para todo mundo, você não vai ser abandonada e nem rejeitada, porque você é necessária, você é útil. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Tatiane, deixar de fazer o que gosto porque os outros não gostam. Os outros não gostam. É assim. Pois é, muitas pessoas. A Yoshi, como descobrir a essência? Autoconhecimento. E fazer as pazes com a sua história. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários antes da gente retomar aqui e a gente falar dos outros 2 motivos. E você pode ter aí a sessão de avaliação gratuita, escreva a avaliação, você vai receber um link no seu direct, no seu inbox, tá bom? Últimos dias. A Eliane Ribeiro, oi Eliane, seja bem-vinda. Hoje enfrento críticas por fazer coisas que as pessoas não aprovam. Dizem que preciso ser muito rígida com minhas filhas, mas eu faço tudo para não se arrepender, para me arrepender depois. E sempre falo que é a pior dor, a pior dor é a dor do arrependimento. Muito legal que você trouxe, Eliane, porque a crítica, ela virá a partir do momento que você começar a agir, como você fez aí. As críticas virão quando você se tornar prioridade da sua vida. Quando você decidir ser prioridade da sua vida, você vai ser muito criticada. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, por isso que você precisa ter blindagem emocional, que é esse controle dos pensamentos, dos medos. É você se blindar dessas críticas e você fala o seguinte, isso não é meu mesmo. Isso não é meu. Quando você tem blindagem emocional, você consegue entender que tanto uma crítica quanto um elogio são apenas opiniões. E ponto final. Hoje no meu trabalho eu lido muito com isso. Tem muita crítica e tem muito elogio. E para mim, são opiniões. Apenas isso. Essas opiniões, as boas e as ruins,
ou as ruins, eu sei que elas não me definem. Faz sentido isso para você? Não definem. Não definem quem eu sou. Nem quando eu sou elogiado, eu não posso me deslumbrar com isso. Achar que eu sou mais do que eu sou. Não. Obrigado. Agradeço. E ponto final. Assim como uma crítica. Eu sei que eu não sou aquela crítica. Eu sei que eu não sou aquela crítica. Tudo bem? A Maria Vieira, eu não tive uma infância e juventude boa. Hoje faço diferente com as minhas filhas. Estou fazendo certo. Amo as minhas filhas. Que bom. Excelente. Bom dia, Pedro Isaac. Seja bem-vindo. Você deveria estar na escola, ou você está na escola vendo um celular. Muito feio isso. Pedro Isaac é amigo da minha filha Lorena. Pedro Isaac, sai aí vou denunciá-lo para o seu tutor, hein? Cris Marchiori, eu me vejo neste lugar, mas me reerguendo. A blindagem está me dando muita força. Excelente, Cris. Excelente. A Maria Vieira, meu casamento só sofrimento, decidi sacudir a toalha. Excelente, é isso aí. Boa. Vamos continuar aqui. Vamos seguir em frente. Tem mais 2 arrependimentos catalogados pela Bronnie Ware. Um deles, deixa eu botar os óculos, eu tirei, mas eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter contato com os meus amigos. Esse é um arrependimento também. Porque muitas vezes, até por conta disso que nós falamos, de você se moldar ao que as pessoas querem, você se desconectou de pessoas que são importantes para você. Você talvez tenha perdido ao longo dessa jornada pessoas que foram fundamentais na sua caminhada e que por uma razão ou outra você simplesmente se desconectou. Como por exemplo, dentro de um relacionamento muitas vezes abusivo e tóxico, o marido chegou para você e falou o seguinte: olha, eu não quero mais que você saia com as suas amigas. No relacionamento, aliás, narcisista, isso é muito comum. As pessoas, elas são dominadas pelos narcisistas e uma das maneiras de dominação é o quê? É você se afastar, é você se isolar, é você ficar sozinha. Porque assim o narcisista pode atacar você melhor. Ele pode te manipular melhor. Alguém aqui se identifica com isso? Então você talvez hoje não tenha mantido essas relações porque você não se priorizou. Ter amizades saudáveis sempre é bom. É muito importante, porque isso é parte da sua história. Começa a perceber que talvez você tenha tomado atitudes também, você tenha julgado pessoas, tirado conclusões, e você se afastou de muitas pessoas. Você se afastou de pessoas porque você as julgou. E aqui muito importante, cada pessoa tem um contexto. Você mesma tem um contexto. Você tem a sua história. Você tem aquilo que te trouxe até aqui. Então, talvez aquele julgamento que você fez, aquela conclusão que você tirou, ou aquela raiva que você sente daquela pessoa, está na hora de você talvez rever isso, porque isso adoece. Isso adoece. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E vamos ao último, que é bem óbvio. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Esse é o 5º arrependimento catalogado pela Bronnie Ware no livro Antes de Partir com Pacientes Terminais. E eu queria muito que você olhasse para essa frase, para esse arrependimento, e não se conformasse mais com uma vida infeliz. Escreve aqui: eu não me conformo mais. E fala: eu não me conformo mais. E você não deve mais se conformar com uma vida infeliz, uma vida sofrida. Não dá mais para você aceitar viver uma vida onde você não tem realização, onde você não tem alegria, onde você não tem felicidade. Isso não é vida. Isso definitivamente não é vida. E eu queria que você realmente saísse daqui inconformada com a falta de ação para mudar isso. Você precisa agir.
Você precisa procurar ajuda. Você precisa tratar as causas. Você precisa ter blindagem emocional. Você precisa de conhecimentos que você não tem. Porque se você já tivesse esses conhecimentos, você não estaria no sofrimento. Simples assim. Você sofre hoje porque te falta conhecimento. E você não merece uma vida sofrida. Você não merece. Isso pode ter sido a tua história até aqui. Mas vai ser o final da sua história também? Viver no sofrimento será o final da sua história? Ou você está disposta a reescrevê-la? Ou você está disposta a construir um final diferente para você? E para você construir esse final diferente, você precisa escolher por isso. E escolher por isso passa por se priorizar. Ser prioridade. Ser prioridade da sua própria vida. Quando você decide ser prioridade da sua própria vida, você está escolhendo escrever uma história diferente, um final diferente para a sua vida. Enquanto você não se colocar como prioridade verdadeiramente, você vai viver a história dos outros, você vai viver a manipulação do teu parceiro, da tua parceira, a manipulação dos seus pais, a manipulação dos seus filhos. Você vai seguir sendo controlada por outras pessoas. E isso vai gerar, claro, muito arrependimento. O arrependimento pode não mudar o passado, mas ele pode mudar o futuro. Ou seja, você precisa pegar tudo o que você já se arrependeu como lição para você não continuar sem ação. Não há mudança de vida enquanto você não se priorizar. E também não há mudança de vida enquanto você não agir. Você precisa agir para mudar a sua vida. Você não pode mais se conformar com uma vida, mais ou menos, uma vida de sofrimento, uma vida onde você está presa a uma página da sua história. Tem muitas pessoas, por exemplo, que terminaram um relacionamento e elas terminaram esse relacionamento há 10 anos e elas continuam nessa página, aceitando ser manipulada pelo parceiro. Porque para o parceiro é conveniente ele manter você ali conectada a ele. E você não percebeu isso. E por que você está fazendo isso? Porque existe uma ferida emocional. Existe um vazio emocional. E viver essa mentira é uma maneira de você sofrer menos. Só que isso também é uma mentira. Porque você está sofrendo demais, você está adoecendo. E você não merece essa vida. Você não merece esse tipo de vida. Aliás, não dá nem para chamar isso de vida. Isso é sobreviver. É você acordar todos os dias esperando que esse dia termine. Você não consegue ter um sorriso espontâneo muitas vezes. Para de fingir que está tudo bem. Para de fingir que você sozinha pode conseguir fazer isso. Busca ajuda. Muda a sua vida hoje. Não pare nas circunstâncias que você tem hoje, porque não são as circunstâncias que te impedem. O que te impede é a sua decisão de sair ou não desse sofrimento. A vida muda na decisão. Não é a circunstância perfeita que vai fazer com que você saia desse sofrimento. Faz sentido isso para você? O verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de ação e mudança, para que você não repita ele. Então você precisa agir, você precisa mudar. Olha para as coisas que geram arrependimento na sua vida e pega isso como combustível para você não viver mais essa dor. Porque o pior sentimento que existe é o sentimento do arrependimento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Fichas caíram aí para você hoje? Porque essa live é algo que eu estava engasgado aqui para falar para você. Sabe por quê? Porque tem muita gente que me procura pedindo ajuda. E eu
busco ajudar com os meus conteúdos, com as minhas lives, agora com as sessões de avaliação gratuitas. Aliás, se você quiser participar, escreva aqui a avaliação, são os últimos dias. E aí muitas pessoas sabem o que precisa ser feito, mas elas não decidem. E aí elas falam para mim que são as circunstâncias. Não são as circunstâncias que te impedem de mudar. É que você ainda não decidiu verdadeiramente. E aí você vai continuar sofrendo até quando? Você acha que você vai aguentar esse sofrimento até quando? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Boa, eu não me conformo mais. Excelente. Elizabeth, seja bem-vinda. Hoje me sinto mais feliz e com alegria. Foi fundamental a sua hipnoterapia, juntamente com a blindagem emocional, para me conhecer e tornar-me uma pessoa alegre e feliz. Legal, Elizabeth. Aliás, daqui a pouco temos mentoria, hein, Elizabeth? Daqui a pouquinho a gente tem mentoria. Lucimar, seja bem-vinda. A Maria Vieira, hoje eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, que bom. A Zenilda, verdade, eu nem sorria, mas sorria de boca fechada. Pois é, a gente não consegue muitas vezes, né? A gente finge uma felicidade que não é nossa. A Indria Lima, uma das melhores, acho que lives que já assisti. Por aqui é só gratidão, gato. Que bom, fico feliz. Bruno Mendonça, meu amigo, seja bem-vindo. Excelente, muito bom. Eu espero que esta live tenha trazido para você clareza, tenha trazido um senso de urgência. A gente muda a nossa vida quando a gente coloca urgência nessa mudança. Esperar o momento perfeito, esperar a circunstância perfeita, você pode ter certeza que você não vai mudar absolutamente nada. Não são as circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida. O que te impede é a sua falta de decisão. É você não decidir verdadeiramente mudar a sua vida. É isso que te impede. Não é dinheiro, não é tempo. Eu garanto para você que não é. Porque no momento que você decidir, você cria as circunstâncias. E você não sabe, talvez, presta atenção, que existe um mundo incrível do outro lado do sofrimento. Existe um mundo incrível do outro lado do sofrimento. Tudo bem? Um lindo final de semana para você. Eu espero que você tenha um final de semana muito lindo. Reflita sobre o que a gente falou aqui hoje. E a gente se vê segunda em mais uma live da Blindagem Emocional. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!